estar ouvindo o nosso irmão Diácono Carlos, que foi separado ao Ministério do Diaconato. E é uma alegria para nós ver nossos irmãos crescendo para realizar a obra do Senhor. Então, vamos ouvir o nosso irmão Diácono Carlos. Paz do Senhor, igreja. Amém. Eu gostaria de trazer para a igreja algo que aconteceu agora no começo do mês, né, quando eu voltei às aulas, e é algo que Deus tem falado muito comigo, né? Todo mundo sabe que eu gosto de missão. E essa palavra veio assim para todo mundo, principalmente para o casal de missionário. E não tem explicação, é de Deus, né? Porque eu comecei as aulas e todo início de aula, lá nós temos um culto de início de ano. E aí eu entrei na sala online e a diretora geral do seminário Betel, lá do Brasil, estava conversando com a diretora do Japão. E aí eu entrei, fiquei quieto só ouvindo elas, a missionária do Brasil não sabia que eu estava ali, não me conhece também. E ela começou a falar com a diretora do Japão sobre uma agência missionária que ela queria entrar em contato. E aí começou a falar, logo eu mandei uma mensagem para o pastor Inácio. Pastor, como é o nome daquela agência que vai trazer os meninos, né, da tradução da Bíblia, lembra? Eu nem falei para ele, falei, vou falar num culto de missão. Quem não está sabendo. E aí elas não lembravam também o nome, aí ele já me mandou a mensagem. Aí logo essa missionária lá do Brasil falou, é AME, Viviane. Tá bom. Então eu vou entrar em contato com eles porque eles estão com um plano para o Japão. E essa missionária Durvalina, que é do Betel, parece que vai entrar em contato, que ela vai vir junto também. E ela não sabe que a gente está em contato com eles. E eu vejo isso, o que aconteceu nesses dias com o grupo da Jocum, várias igrejas de várias denominações, sem dogmas, religiões, o propósito de fazer missão, de espalhar o nome de Deus. Isso está acontecendo. Nós vemos isso no mundo inteiro, nós vemos o evento que está acontecendo na América. Apesar de alguns não gostarem da doutrina deles, porque são metodistas, wesleyanos, né, alguns criticam, mas pessoas de todas as denominações estão indo para lá, estão se entregando. Não há liderança pastoral ali dirigindo, não há liderança de louvor, as pessoas somente estão se entregando, estão querendo. Elas não estão obedecendo ordem nenhuma, estão indo buscar a Deus. E nós estamos vendo isso no mundo inteiro acontecendo. E com essa palavra eu gostaria de dizer que Deus ele fala para o casal que ele está no comando. A gente fica preocupado, a base missionária, né, não desempenha nada. O pastor deve ficar aflito também, ele já falou. Mas a missionária lá do Brasil falou que vai vir, porque o pessoal lá do Brasil estão se preparando para vir. Amém? Amém. É isso que eu queria trazer para a igreja. E a palavra como parte de Deus, de conforto para tirar uma das preocupações, que são várias na vida deles. Então, em relação à base missionária, como é um culto de missões, ele está cuidando disso. Amém? E aí vamos aproveitar já para ver o vídeo de conscientização missionária que eu preparei para esse mês. Amém? Amém. Obrigado.
início de ano, o Portas Abertas publica a lista mundial dos cristãos perseguidos. Mas antes de apresentar a lista de 2023, vamos relembrar algumas mudanças que aconteceram em 2022. Após a retomada ao poder do grupo radical talibã no Afeganistão, o país passou a ocupar o primeiro lugar na lista da perseguição aos cristãos, ocupando o lugar que foi da Coreia do Norte por mais de 20 anos. Apesar das poucas notícias apresentadas pela mídia, o que acaba causando o esquecimento de muito sobre o acontecimento, a perseguição ainda continua devido à rigorosa lei Sharia imposta pelo Talibã. Outra novidade foi a entrada de Cuba para a lista, ocupando o 37º lugar. O N na frente do país significa que é novo na lista. A seta para cima, que subiu a posição no ranking. As setas para baixo, que desceu. E o sinal de igual significa que continua na mesma posição do ano anterior. Agora vamos conhecer a lista de 2023, que houveram mais mudanças, e uma delas foi que Cuba subiu 10 posições, passando a ocupar o 27º lugar na lista da perseguição. Perseguição aumenta após 10 anos de Extremistas fazem ataques em série. Talibã proíbe mulheres nas Cuba manda universidades. fechar igreja com 30 anos Líder de cristão história. morre em prisão domiciliar. Terroristas matam cerca de 40 cristãos e exigem resgate por cadáver na Nigéria. O total de cristãos perseguidos chegou a um número alarmante. Hoje, já são mais de 360 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Irmãos e irmãs enfrentando pressão, violência, ataques, prisões e muitas vezes até morte por causa da fé em Jesus. A falta de liberdade das comunidades cristãs no mundo é representada na Lista Mundial da Perseguição, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Desde 1993, a LMP é a única ferramenta que monitora e analisa a perseguição de forma sistemática e completa. A pesquisa da Portas Abertas leva em consideração os diversos meios que são usados para inibir, discriminar e pressionar os nossos irmãos. Sejam eles estruturas religiosas, políticas, familiares ou redes criminosas que têm como objetivo abalar a igreja em uma tentativa de eliminar o cristianismo de sua história. Em 2023, a Coreia do Norte volta à primeira posição. É o país mais fechado ao evangelho em todo o mundo. A maior fonte de perseguição é o Estado e suas ideologias rígidas e absolutas, não dando espaço a nenhuma crença diferente. Com a aplicação de novas leis, o número de detenções de cristãos voltou a aumentar e igrejas domésticas foram encerradas. Todos os cristãos norte-coreanos sobrevivem em constante perigo e precisam viver a fé em segredo. A violência contra os cristãos aumentou nos países da África subsaariana, presentes na lista. Somália, Eritreia, Nigéria e agora Sudão fazem parte dos 10 primeiros países no ranking 2023. O aumento do extremismo islâmico tem encontrado terreno fértil na região. Ali, os cristãos são alvos de grupos extremistas como Boko Haram, Al-Shabaab e outros que destroem igrejas e aldeias. O Afeganistão, que virou alvo da imprensa internacional, ocupa a 9ª posição. Após a turbulenta tomada do governo pelo Talibã, o país virou uma prisão onde os direitos humanos não são respeitados. Os poucos cristãos do país fugiram ou vivem de maneira clandestina, totalmente escondidos. Muitos estão em campos de refugiados e enfrentam fome e medo diariamente. As mulheres e crianças são as mais vulneráveis. Mais perto de casa, além de Colômbia, Cuba e México,
mais um país da América Latina entra no ranking. A Nicarágua. Represálias políticas contra a igreja, fechamento de estabelecimentos, monitoramento, difamação e prisão de líderes cristãos têm sido muito comuns. O principal objetivo é intimidar os cristãos para silenciá-los. A nação tem sentido o reflexo da repressão do atual governo. É importante destacar que a perseguição também aumentou nos outros países da região. Os desafios da igreja são muitos e continuam crescendo. A hostilidade contra ela não é linear e está em constante mudança. Contudo, uma coisa permanece: o poder que existe na unidade e no amor do corpo de Cristo. Esse é o elo perfeito que nos une e nos move para enfrentar o que vier. Sua oração e o seu apoio fortalecem os cristãos perseguidos para brilharem a luz de Cristo nos lugares mais escuros. Combata a perseguição extrema com amor extremo. Una-se hoje à igreja perseguida.